Rabino Shmuel, dia 13 de Kislev. Que começa o novo, continua na verdade um pouco do texto anterior, que é uma continuação, mas o assunto é que termina a abordagem sobre o efeito das diversas formas de servir a Deus. Terminou explicando o efeito de estudar a Torá, que explica que o estudo de Torá refina as centelhas divinas caóticas que estão nesse mundo, quer dizer, refina o componente do mundo que não tendem a se enquadrar no plano específico que Hashem quis fazer desse mundo. Então não quer humanizar com a vontade de Deus. E quando se estuda, se traz força de Deus, se energiza as coisas sobre as quais nós estamos estudando no pensamento e na fala, e aquilo que até nós estudamos não tendia a se enquadrar a vontade de Deus. A partir do estudo, estamos invocando e trazendo para cá forças para esses seres sim se enquadrar. Isso é chamado de refinação das centelhas e a elevação delas. O fato de alguém estar pensando sobre outro ser, outro componente da criação, e ele está, aquilo lá está aqui para tal função, torna aquilo uma parte do plano divino, não só na consciência de quem estuda, mas com a força de Deus, a força que ele injetou na Torá quando estudada por um judeu, fez uma situação que a força do pensamento e da fala daquele judeu beneficia as coisas sobre as quais ele pensa e fala, e torna elas suscetíveis à revelação divina, propensas a fazer a que seja feita com eles a vontade de Deus e que não seja feita com eles o contrário. Então, explicamos que isso aqui vale tanto quando aquele ser que está não sintonizado com a vontade de Deus poderia ser feito com ele uma mitzvah ativa. Se estuda a lei da mitzvah ativa, aquilo lá se torna uma mitzvah ativa em potencial. Quer dizer, no pensamento e na fala é uma mitzvah ativa de fato, só falta fazer com a mitzvah com as mãos, como na camada ativa, ação. Pensamento e fala já tem. Mas mesmo aquilo que é proibido, quando a pessoa estuda que a vontade de Deus é que seja evitado de ser feito com ele tal e tal, e que ele deve se manter no patamar de uso de tal e tal maneira que é a vontade de Deus, que não seja utilizado de outra maneira, digamos, não consumir algum animal, algum alimento que é proibido, ou não tirar proveito de algum objeto, ou de algum tempo. Então aqueles seres, a partir do momento que o pensamento e na fala já enquadrou eles onde Deus quer que eles estejam, para que finalidade eles estão aqui, e para qual eles não estão aqui, elas já estão mais propensas que seja feita com elas apenas aquilo que Deus quer e não mais. E aquela alma fez o seu papel quanto àqueles seres. A alma é mandada para cá para refinar tudo que envolve ela, inclusive tudo aquilo que ela poderia pensar e falar sobre o tal. E ela tem que completar a tabela, vai pensando e falando sobre cada um, onde é que ele se enquadra. E não esquece onde cada componente se enquadra. Por isso o judeu deve estudar todo o tempo inteiro, quanto mais ele puder. E com isso ele refina o mundo. Além de fazer de fato, efetivamente, na sua ação, todas as mitzvot possíveis que ele possa, que venham ao seu caso. Porém, surge aqui uma pergunta. Existem leis muito raras. Se eu não sou um sacerdote, então tem pormenores de erros na intenção de uma oferenda, mas eu não sou sacerdote, eu jamais farei uma oferenda. Se eu já entro no lugar da oferenda, desnecessariamente uma transgressão. Então, como cabe a mim refinar aquele ser no meu pensamento, na minha fala, se na ação não cabe a mim. E assim, da mesma maneira, existem situações de lei que definem como se comportamos após um erro não proposital.
que são situações raras, inclusive situações que nunca aconteceram e que talvez Deus saiba que nunca acontecerão também. Apesar disso, então será que naquele estudo ali não tem uma revelação divina, uma refinação? Será que aquela parte é dispensável de se estudar para completar a nossa alma? Diz o Rebbe, não. Todas as partes da Torá são indispensáveis para serem processadas em pensamento e fala de cada alma. Quando eles fazem, eles trazem uma revelação para todo mundo. E para isso é importante lembrar que para criar um mundo está na consciência do Criador todas as formas, todos os acontecimentos possíveis e imagináveis que se desdobrariam nesse mundo que ele cria. Para que exista a possibilidade de desdobrar de alguma maneira, tem que ter uma energia potencial que, se aqueles seres que têm livre-arbítrio irão acabar chegando para tal situação, ela terá da onde surgir, da onde ela existir, da onde ter vida. Quer dizer que todas as situações potenciais no mundo têm uma raiz energética potencial. Alguns vêm a acontecer e alguns não vêm a acontecer, mas tem uma raiz. E aquelas situações que são contra a vontade de Deus também têm raiz. Aqui tem que manter uma estrutura equilibrada onde poderia ter um livre-arbítrio. Isso implica que tem abertura, quer dizer, tem uma energia potencial para situações negativas, impuras, chamadas klipot, cascas, na linguagem da Kabbalah. E a casca na fruta é aquele componente da fruta que guarda e não apodrecer. É uma situação que está protegendo. Assim, da mesma maneira, para completar esse mundo, para que ele seja um mundo onde tenha valor a boa conduta, esse valor vem a partir do momento que a criatura consciente, o ser humano, usa seu livre-arbítrio e faz aquilo que Deus lhe manda, não lhe obriga, apenas lhe manda, lhe ordena. Tem que ter abertura para ser o contrário e que não veja de forma transparente que aquilo é prejudicial, de forma imediata. Senão, não seria livre-arbítrio, seria mais uma manifestação divina, onde não tem mais do que um caminho. Então, teria escolha e não teria valor a escolha do bem. Para quem tem a valor a escolha do bem, tem o potencial de existência das coisas ruins. E essas coisas ruins, quanto mais a energia potencial de situações ruins desdobra da razão verdadeira da existência do mundo, que é a energia potencial da existência das coisas benignas, das coisas que Deus quer que existam. Aquelas que são mantidas apenas para manter a estrutura, surgem ao desdobrar o acabamento do mundo físico, ao desdobrar os componentes não conscientes desse mundo, e também dos mundos do pensamento e fala, mas ao desdobrar os acabamentos aonde a experiência de vida é veiculada, a experiência de vida é veiculada num veículo que faz a pessoa viva, o anjo vivo, esquecer como Deus é tudo, como Ele é parte de Deus, como Ele é uma extensão do Criador, como dissemos no Yom Yom. Tem um veículo de esquecimento. Esse veículo de esquecimento, ali está incluído também a energia potencial da vida do erro, a energia potencial de manter um erro existente. A parte consciente que tudo aqui é feito para fazer a vontade de Deus, não tem justificativa nenhuma de manter um erro. Então não manterá um erro, não haverá manutenção de um erro. Manutenção das situações de erro provisório, porque tudo no final das contas vai se corrigir, vem dos pontos onde há esquecimento, onde Deus impõe esquecimento, que Ele é tudo. Ali também há uma abertura para compartilhar a vida para os seres que esqueceram dele, provisoriamente. Bom, isso aqui é de certa maneira uma abertura. Então agora vamos ler no Tânia.
Então, quando Deus estava contendo uma lei, por mais rara que seja aquela lei, por mais que seja fala de situações proibidas, não proativas, e sim apenas de abstinência. Toda a abstinência do mundo, aquele objeto do qual devemos se abster, aquele tempo, aquele objeto ou ser proibido de aproveitar de alguma maneira, vive a partir das clipot, da camada que esconde a sensibilidade que Deus é tudo. E por isso toda pessoa que faz o mal proveito do mundo, a pessoa junto com o objeto que ele utiliza naquele momento recebe sua vida. Eles fazem parte de uma situação negativa e a sua energia vem de origem negativa, que sua abertura de receber de Deus a vida vem de uma fonte que já está filtrada. Não se sente ali que Deus é tudo e que Ele é quem criou o mundo para alguma finalidade. E com isso a pessoa vai pecando e vai esquecendo cada vez mais. Ele vai tendo cada vez mais vida do tipo de vida esquecida do Criador. Agora, quando estuda de Torá, a pessoa que vai estudar a Torá e o seu pensamento, ele fala, vão refinar e vão tirar essa propensão para esquecer de Deus. Ele vai estudar, e no estudo, no pensamento e na fala, ele vai estar processando que tal situação é feita assim pelo Criador. E o esquecimento do Criador que tem ali faz parte do sistema que o Criador quis. E por isso devemos se lidar com aquilo, com a cautela e com a abstinência necessária pela lei. Mas mesmo proibições que dificilmente a pessoa chegará a fazê-las, inclusive proibições que são resultado de um erro não proposital. Tudo está na Torá e tudo faz parte da refinação do universo. Porque aquilo que estamos refinando não é somente as situações que saíram do potencial e se tornaram existência consumada. Nós refinamos também as existências potenciais. E em mundos espirituais, o potencial tem a sua existência, ele tem um valor de existência. E aquilo é refinado quando a gente estuda qual seria a reação necessária do ser que serve a Deus se tivesse diante de tal situação. Ela nunca chegou a ser real e ela nunca chegará a ser real. Mas a pessoa já está preparada e isso já refina a energia, a tomada de onde aquilo poderia acontecer. E desfaz a propensão daquela energia de aplicar esquecimento do Criador. Enfraquece a chance daquilo realmente chegar a acontecer de forma negativa. Isso aqui é chamado Avodat Habidurim, o trabalho da seleção. O que é certo tem que estar claro o que é certo, o que é errado tem que estar claro o que é errado. As situações que são contrárias à vontade de Deus tem que estar claro e transparente e lembrado sempre que elas são contra. E isso faz elas próprias não poderem mais prejudicar ninguém. Estamos, de certa maneira, eliminando as possibilidades do mundo ir pelo lado errado, ou de surgirem situações de esquecimento que Deus é tudo e que é Ele que manda. Isso principalmente acontece quando a pessoa estuda a Torá, consciente de que a Torá é a sabedoria divina com a qual o mundo foi criado e que através de nosso estudo a nossa alma tem representantes equivalentes nos mundos da formação e da criação e até da emanação, que quando a pessoa estuda, os equivalentes também são invocados a estudar, a processar tal informação, tal descrição, e aquilo implica no conteúdo do seu pensamento e fala em cada mundo e refina ele, e tira ele da propensão de levar o ser para o lado do esquecimento, para o lado da revolta. Isso explica a obrigação de cada componente da alma de cada pessoa, cada judeu, no caso aqui, completar as 613 leis no pensamento, estudando aquelas leis, falando o estudo e fazendo tudo o que possível.
Inclusive, quem não completou estudar e falar e praticar tudo o que pode, precisa voltar em reencarnação, chamado Gilgul. A alma dele precisa voltar para completar toda a Torá. Mitzvot raras, que nem sacerdócio, mitzvot de rei, de certa maneira, tem uma inclusão de almas ali. Aquela pessoa específica que faz a mitzvah rara, naquele momento, está fundido a alma dele com as almas de todos os outros. E ele está liberando, digamos assim, a força do estudo dos outros está carregando a mitzvah dele. Então, eu não sou Cohen, mas quando o Cohen faz a mitzvah, aquilo que eu estudei sobre a lei de Cohen se junta à ação dele. A ação dele, que nem falamos que em reza, a pessoa, eu não vi aqui escrito, mas eu estou sugerindo isso. Falamos que a pessoa rezou muitas vezes sem intenção, ou estudou por interesse. Depois, quando fizer chuva e pensar e rezar ou estudar com amor e temor a Deus, vai levar todos os pensamentos e falas anteriores que estavam carentes, que estavam sem acabamento. Então, a mitzvah do Cohen ou do rei, por exemplo, são um acabamento final e completam aquilo que todos os judeus que não são Kohanim e reis estudaram durante suas missões no mundo. Quando o Mashiach chegará, não precisa mais refinar, o mundo vai estar salvo da impureza. Terminará a refinamento e não haverá mais nenhum tipo de situação propensa a aplicar na pessoa um esquecimento de quem o criou e para que o que o criou. Ali o estudo de Torá será outra meta. A meta ali será elevar tudo que tem aqui em sua raiz, quer dizer, ligar a essência com a superfície. Cada vez mais. Na revelação é uma seleção. Depois de selecionar as coisas boas, será uma missão de crescer e propagar cada vez mais, de mostrar o seu poder benéfico, de anular-se a Deus cada vez mais, conhecer sobre a grandeza cada vez mais. E como a Torá é eterna, então poderá haver um serviço eterno de propagação da anulação a Deus. Cada vez conhecê-lo mais, mas nunca vai terminar. E cada vez vai se anular, sentir um amor mais intenso a Ele, um amor mais intenso a Ele, ou outras experiências que não estão em nosso alcance nesse momento de diáspora. Isso será feito através de estudar todas as partes da Torá quando o Mashiach vai chegar. Até aqui o Tânia de hoje.